Thomas Goodwin, né, o grande puritano, ele declara que se todos os males fossem ter um excremento, uma escória, um excesso, o pecado é isso. E sendo a quintessência abstraída, né, de todo mal, um mal que em sua natureza e essência, virtualmente e eminentemente, contém todos os males de qualquer tipo que estejam no mundo. É uma declaração terrível, né? Então, esse mal está em nós. Este é um pensamento aterrorizante, tanto que tentamos, com todas as nossas forças, extinguir a realidade das nossas perversidades naturais internas, né? E, infelizmente, muitas pessoas estão tentando, na verdade, racionalizar. E a linguagem terapêutica de hoje é um mergulho final nisso, né, do humanismo secular. Nem mesmo sabemos o que realmente somos por natureza ou do que somos capazes de fazer. Então, por sua graça, Deus nos preserva de nos vermos de uma maneira, mesmo nós agora, né, que poderia causar um ataque cardíaco instantâneo em nós. Deus nos priva de vermos nós mesmos como nós somos. Mas Deus também, de acordo com sua graça salvadora, permite que seus filhos se vejam como pecadores verdadeiros, embora parcialmente, para que possam fugir para Cristo, para a purificação contínua, né? Então, quando falamos de lamentar nossos próprios pecados, certas verdades não negociáveis devem sempre estar em primeiro lugar em nossas mentes. Lamentar o pecado só tem valor quando é evangélico. Ou seja, é um fruto da graça, do arrependimento, que vem como um presente de Deus. Se o meu lamentar do pecado me leva ao desespero, é óbvio que não é evangélico. O lamento superficial ou a tristeza pelo pecado levam apenas à morte. 2 Coríntios 7:10. Mas devemos lembrar que, se definirmos errado, nós perdemos todo ponto. Se diferimos de alguém como verdadeiros lamentadores, não podemos reivindicar ser melhores em nós mesmos. Quem nos faz diferir do mundo na medida em que lamentamos verdadeiramente nossos pecados, enquanto os pagãos não os fazem, ou os ímpios, é Deus. Somente Deus, por meio de Cristo, pelo Espírito, faz isso. Porque o pecado de Adão afetou todos os seus descendentes naturais. Da mesma forma, ele transmitiu o pecado a toda a sua posteridade, não em parte, mas como um todo. Então Stephen Charnock, ele observa que o homem, sem exceção ou distinção, é tão miserável por natureza que nada além do que é vil e pernicioso pode sair dele naturalmente. Essa corrupção brotando de Adão para todos nós é igual para todos, natural para todos. Não é mais venenosa ou mais feroz em um homem do que no outro. Por isso não há nenhum motivo de orgulho quando você é liberto dela, porque certamente não foi por nada bom em você. E por isso também é absurdo dizer que Deus olhou para o futuro para escolher os homens que o escolheriam, não é? A raiz de todos os homens é a mesma. Todos os ramos, portanto, possuem igualmente a natureza vil da raiz, que é a mesma. Nenhuma criança, nenhum filho de Adão pode, por descendência natural, ser melhor do que Adão. Então, essa posição comum se qualifica em relação a como essa raiz mútua e monstruosa se expressa. Assim, a única coisa que impede um homem de ser tão mau quanto ele poderia ser por natureza é a graça restritiva de Deus. Mesmo quando você olhe para o pior homem no mundo, pense: se Deus me colocasse nas mesmas situações que ele e não me restringisse, eu sou capaz de fazer as mesmas coisas. Então, é a graça restritiva de Deus que não é igual para todos. E é por isso que, erradamente, uns se acham melhores que os outros. Alguns são mais contidos por vários meios do que outros. Thomas Goodwin também diz que toda concupiscência está na natureza de todo homem. Ou seja, o pecado, Paulo diz aqui, isto é, o pecado original trabalhou toda a concupiscência, o desejo
forte e desordenado, que é o que concupiscência é. E o homem natural é guiado pelas concupiscências do engano. E disso todos nós participamos igualmente. Thomas Goodwin diz: todos nós possuímos e compartilhamos a mesma natureza pecaminosa. Todos somos escravos do pecado, naturalmente. Não apenas de pecados particulares. Pecados específicos como roubo ou mentira são o resultado da natureza pecaminosa presente em cada um de nós. Esses atos diferem de pessoa para pessoa, mas a natureza pecaminosa que herdamos do nosso pai, de Adão, não é menos ou mais naquelas pessoas que roubaram e mataram do que em nós. Então, Thomas Goodwin acrescenta que o pecado de Adão teve a mesma e semelhante impressão nos corações de todos os homens. Ele fez a mesma coisa no coração de todo mundo. Como resultado, se fôssemos entregues a nós mesmos, estamos propensos a todos os pecados. Não há nenhum pecado que você veja outro ser humano fazendo que você não seja propenso a ele. Porque a influência do pecado não é como a influência de um agente voluntário, mas natural, que sempre trabalha até o poder máximo e só é contido pela graça restritiva de Deus. E, portanto, transmite a mesma imagem a todos que transmite a qualquer um que está fazendo coisas que você pode achar ser o pior ser humano que já existiu. Porque trabalha até o máximo do seu poder. E se não colhe os mesmos resultados, isso se deve a Deus e não ao homem. Então a graça de Deus é dada livremente, o que significa que mesmo no trabalho de santificação, não somos todos iguais em santidade, agora falando dos regenerados, né? Embora a gente compartilhe a designação santos, né? Mas o pecado afeta todos necessariamente, portanto ninguém pode alegar ser, por natureza, melhor do que outra pessoa. Entre os regenerados também isso é uma obra agora especial, né? Nos eleitos de Deus, nos quais ele já chamou, mas também é uma obra do Espírito, que não está agindo exatamente nas mesmas proporções, mas eu que avancei mais não posso atribuir nada daquele avanço a mim mesmo. Como lá no mundo, o pecado não avançou mais porque a graça restritiva restringiu, e não porque aquela pessoa era melhor do que a outra. Então, se houver alguma moralidade externa pela qual um pagão supere o outro, ou seja, um ímpio é mais moral que o outro, é puramente devido ao trabalho comum da graça de Deus, e não porque um era mais moral que o outro. O um era menos mal que o outro. Aquele que matou alguém ou que não matou, ou que fez determinada coisa, chegou a determinado nível de depravação e o outro não chegou. Então, Deus é livre para restringir como lhe agrada, para seus propósitos inescrutáveis. Ele não restringiu Nero e um monte de coisas. Ele é livre para fazer isso como lhe agrada, para os seus propósitos insondáveis. Ele não restringiu Faraó em várias coisas. Não é porque Faraó era pior do que eu. Era simplesmente porque o propósito de Deus era não restringir o pecado nele como restringiu em mim. E eu estou falando de mim como em Adão apenas, e não agora como alguém que Deus evidentemente chamou e regenerou. Então, em relação aos pecados reais, cada pessoa difere da próxima, mas o pecado original permanece igual em todo mundo. Então, Thomas Manton declara que todos os pecados que já foram ou serão cometidos no mundo, eles estão virtualmente em nossas naturezas. Todos. São apenas o pecado original agindo ou agido e manifestado desta ou daquela maneira, e que se fôssemos deixados a nós mesmos e tivéssemos as mesmas tentações, ou seja, colocados nos mesmos ambientes e vivido as mesmas experiências, seríamos tão maus quanto os outros, que nós achamos terríveis agora e na história. O que não imaginaríamos que jamais cometeríamos está em nosso coração. Então, qualquer pecado real que possamos conceber, o poder de fazê-lo reside em todos os corações, à parte da graça de Deus. Então, não há pecado
que não pudéssemos teoricamente cometer. Não há nenhum pecado que você possa dizer, esse pecado eu não cometeria. Aquilo que Calígula fez eu não cometeria. Aquilo que Stalin fez eu não cometeria. Então, ao pensarmos nas pessoas mais da história, devemos lembrar que compartilhamos a mesma malignidade fundamental que elas. E que somente Deus pode nos curar. E essa cura Ele administra voluntariamente, livremente, a quem Ele quer, a quem Ele escolhe. Porque Ele não deve isso, Ele deve a todos nós a sua ira, pelo que nós somos, a sua justiça. Adão foi aquele que nos infectou a todos, exceto Cristo, que sozinho escapa de seus estragos, o único. Então, como observa Thomas Manton, a raiz de todo o mal que houve no mundo está dentro de nós. Então você olha os males e pensa que coisas absurdas, como isso aconteceu. Então, aquele mal está em você também. A raiz dele está em você. Stephen Chernock diz que os melhores homens têm os piores pecados em sua natureza, embora pela graça eles não os tenham em sua prática. Você se absteve de assassinar alguém hoje? Tal restrição veio de Deus, cuja graça sozinha o impediu de ser preso e ter o julgamento de um assassino em breve. Porque se a graça de Deus não te restringisse e te colocasse nas mesmas situações que aqueles outros que cometeram um assassinato hoje, o mesmo pecado que agiu nele é o que age em você. Então, através do poder do Evangelho, o domínio do pecado é quebrado no cristão, Romanos 6,14. Mas como vimos, a presença do pecado permanece e nos referimos a isso como o pecado que habita em nós, que habita no crente. Mas será dito sobre isso mais por enquanto. Devemos reconhecer que, embora sejamos gloriosamente perdoados em Cristo e nenhuma condenação há, ou seja, aquele pecado foi cancelado na cruz, sempre precisaremos lamentar nosso pecado que ainda habita em nós nesta vida. A Bíblia está repleta de exemplos de lamentos pelos próprios pecados. As lamentações de Davi por seu pecado são bem descritas, como a gente viu no Salmo 51, especialmente versículo 1 a 4. E são muito conhecidas na igreja, né? Mas ele está longe de estar sozinho. As formas como o povo de Deus confessou sua indignidade diante de Deus são muitas e variadas. Às vezes, não é uma confissão direta de pecado, mas a ideia básica está presente. Por exemplo, Jacó confessou: não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Gênesis 32:10. Eu não sou digno da menor, não é que eu não sou digno das grandes misericórdias, sou digno da menor das bênçãos. Então, aqueles sensíveis ao seu pecado também são sensíveis a todo o bem que Deus lhes mostra, a graça. Então, as pessoas sabem que não merecem nem mesmo o menor dos atos bondosos de Deus. Já há pessoas que acham que Deus devia a salvação ao mundo inteiro. Mas, na verdade, um homem salvo, né, e com um novo coração, ele acha que não é que ele não merece ser salvo, não. Ele não merece a menor de todas as bênçãos que Deus dá, como abrir o olho no início do dia, com a próxima respiração. Da mesma forma, na presença de Deus, os santos possuem uma consciência da inigualável santidade de Deus e de como ela expõe a sua grande impureza. Por exemplo, Isaías viu a glória de Cristo, não é? Como João 12:41 diz, lá em Isaías 6. E ele ficou o quê? Perturbado, ai de mim. Ele viu Cristo em glória. João caiu como morto, né? Isaías, a orla das vestes de Jesus enchia o templo. É um texto muito conhecido. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. Considere também Pedro, que quando confrontado com a glória messiânica de Cristo, na pesca de um grande número de peixes, ele caiu aos pés de Cristo, dizendo: aparta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Lucas 5:8. Nós, como Davi, devemos ser capazes de dizer frequentemente e fervorosamente: confessei-te o meu pecado
e a minha iniquidade não mais ocultei. Salmo 32, verso 5. Ou confesso a minha iniquidade, estou angustiado por causa do meu pecado. Salmo 38, 18. Ou mais, se dissermos que não temos pecado, o apóstolo João nos adverte, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Quando a verdade está em nós, a verdade sobre quem somos deve ser confessada com nossos lábios. E como ainda pecamos, naturalmente odiaremos fazê-lo, porque somos regenerados. O grande pregador escocês, né, Robert Murray McCheyne, viveu pouco antes de Spurgeon. Na verdade, viveu uns 10 anos em que os dois estavam vivos em lugares diferentes. Ele morreu muito novinho, nasceu em 1813 e morreu em 1843. Tá? Então ele morreu quando Spurgeon tinha 9 anos, mas ele só viveu 29 anos. Tá? Então, ele oferece o que pode parecer excessivo para nós hoje, no século XXI, porque temos diminuído a doutrina bíblica do pecado e também da graça soberana. Então, ele confessa que o que pode parecer excessivo para nós no século XXI em relação a si mesmo, mas nós precisamos buscar para nós mesmos esse santo ódio pelo pecado pessoal. McCheyne diz: todos os dias desejo que o pecado tenha sido arrancado do meu coração. Digo, por que Deus deixou as raízes da lascívia, do orgulho, da ira e etc. em meu peito? Ele odeia o pecado e eu também odeio. Se eu estivesse mais profundamente convencido de minha completa impotência, acho que não ficaria tão alarmado ao ouvir sobre as quedas de outros homens. Eu deveria estudar esses pecados nos quais sou mais impotente, nos quais a paixão se torna como um redemoinho e eu como a palha. Nenhuma figura de linguagem pode representar minha completa falta de poder para resistir à torrente do pecado, a não ser a graça de Deus. Então, amar a Deus necessariamente significa odiar nosso pecado. Amamos o que Deus ama e odiamos o que Deus odeia. Quanto mais amamos a Deus, mais odiaremos nosso pecado. Em vez de encontrar nomes terapêuticos, procurar respostas no humanismo secular e nos colocarmos como uma vítima, né, que precisa de cuidados médicos, porque estamos apenas com um sarampo na alma, né? Cuidados médicos entre aspas, né? E como ainda temos pecado remanescente, odiaremos sua presença com um ódio santo que deve nos levar de volta ao amor por Deus em Cristo. Então, alguém diz: nenhum homem nasce com tristeza piedosa em seu coração, assim como nasce com uma língua na boca. Thomas Brooks diz: ninguém nasce com uma tristeza piedosa, tal tristeza deve ser inteiramente sobrenatural. É algo totalmente que flui do Espírito Santo, na medida em que emerge como uma planta do próprio plantio de Deus. É uma planta estranha para a nossa natureza. É uma semente do próprio semear de Deus, ele diz. É uma descendência celestial, é de Deus e somente de Deus. O espírito de lamento é de cima e de um poder e princípio sobrenaturais. É por isso que o breve Catecismo de Westminster fala do arrependimento como uma graça salvadora e não como algo que eu, pelo meu livre-arbítrio, né? É uma graça salvadora divinamente concedida, né? Então o ato de arrependimento pertence ao pecador, mas seu poder vem de Deus. Não é que ele fez, é como Jesus dizendo para Lázaro: sai para fora. Quem saiu para fora? Lázaro. Mas quem ressuscitou ele foi Cristo, né? Ele não sai para fora porque exerceu o seu livre-arbítrio de sair para fora do túmulo, saindo da morte. Mas ele
a ação é dele, mas o poder não, né? Saia para fora. Ele saiu porque Jesus ressuscitou ele, então deu vida para ele sair para fora. Quando Jesus disse para um paralítico, levanta e anda. Aí o cara usou o livre-arbítrio e levantou e andou. Então ele podia ter levantado antes, não é? Qualquer hora. Na verdade, você vê que ele está... A ação é do paralítico, mas não há nenhuma decisão dele envolvida nisso. É o poder e a decisão de Cristo de fazer ele andar. Devemos lamentar sobre o pecado, mas só podemos fazê-lo com um espírito de arrependimento que flui graciosamente de Deus. Então, Thomas Watson diz que isso dá à alma um enjoo em relação ao pecado, né? De tal maneira que isso é o vômito da alma. Então, nossa tristeza por nossos pecados é uma tristeza pelo pecado como ele realmente é, pecado. A gente não diminui, a gente não usa um nome terapêutico, a gente não busca o que a sociologia, a antropologia, a psicologia está dizendo a respeito daquilo. Então, falando do tempo antes da conversão de Agostinho, ele conta da sua atitude no famoso incidente do roubo das peras. Ele sentiu mal sujo dentro de si, mas ainda amava esse mal a si mesmo. Ele diz: eu amava minha própria perdição e meus próprios defeitos. Não as coisas pelas quais cometi erro, mas eu amava o erro em si. Eu não amava a pera porque eu roubei. Eu amava pegar a pera só porque não podia. E eu sentia que aquilo era uma coisa má, mas eu ainda gostava mesmo assim. Ele amava o pecado como pecado, não apenas o ato específico pelo qual o seu pecado se expressou. Por exemplo, roubar a pera. E o oposto acontece para os piedosos, exatamente o oposto. Ele lamenta, nós lamentamos nosso pecado como pecado. Da mesma maneira que o pecador ama o pecado como pecado. Além disso, o pecado traz muitas desvantagens, perdas, punições, etc. Mas não podemos simplesmente lamentar essas coisas. Até o mundo lamenta as perdas que acontecem como resultado do pecado. Isso não tem nada de espiritual. A tristeza piedosa leva o homem pecador além de Deus, não é? Que é o ofendido, não é? Além de si mesmo para Deus, como está no Salmo 51:4, contra ti. Ele transcende a tristeza pelas consequências do pecado, ao reconhecer de coração que a ofensa é sempre contra Deus. Davi não estava agora ali por causa das perdas familiares que viriam, dos problemas. Era Deus. O coração de Davi o feriu. Quando ele foi convicto de que o censo que fez era pecaminoso, em uma outra ocasião, ele lamentou, ele diz: cometi grande pecado no que fiz, mas agora, ó Senhor, por favor, perdoa a iniquidade do teu servo, porque agi de forma tola, estúpida. 2 Samuel 24. Então, a tristeza piedosa não apenas vem do coração, mas de um coração banhado em humildade, sem nenhuma racionalização, não é? Nenhum fator atenuante. Stephen Chernock, ele adverte que o orgulho é uma preparação para o juízo. Quanto mais alta a torre aspira a ser, né, como a Torre de Babel, mais apta ela está para receber um raio, né? Quanto mais algo cresce, mais perto está de explodir. Quanto mais orgulhoso um homem é, mais evidente alvo ele é para a flecha da ira de Deus. É o que ele diz. Em Isaías 57:15, a gente encontra o Senhor exaltado e eterno, habitando no alto e santo lugar, que habita com o espírito contrito e humilde, que se vê como com o seu pecado, e Deus como Ele é em sua santidade. Então a Bíblia diz que Deus reviverá corações quebrantados. Ele exige isso como seu lugar de habitação. Nossa tristeza por nosso próprio pecado nos coloca na posição certa para sentir corretamente a tristeza pelos pecados dos outros. Não podemos com humildade lamentar os pecados de outra pessoa se não tivermos também lamentando o que permanece em nós. Isso seria farisaísmo, não é?
Devemos ter cuidado para não ser como o hipócrita que falha em tirar a trave do seu próprio olho, enquanto tenta tirar o argueiro do olho da igreja inteira. Como lá em Mateus 7, 4, 5. Então, meu pecado, como um poste da Light, né, da companhia de energia elétrica, saindo da minha própria órbita ocular, continua sendo um problema maior do que a partícula de serragem no olho do meu irmão. Por quê? Porque meu pecado é meu maior problema, porque é meu pecado. Eu devo odiá-lo e lidar com ele se quiser abordar adequadamente o pecado dos outros com verdadeira graça, amor e desejo de que eles sejam abençoados. Então a tristeza piedosa também é uma tristeza confortadora. A verdadeira tristeza pelo pecado nos leva ao arrependimento, que nos leva de volta a Cristo. Não há tristeza piedosa sem o retorno àquele que tem compaixão e simpatia por nós em nossas fraquezas, como está em Hebreus 4, verso 15. Então nosso Senhor nos prometeu: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5,4. O objetivo do lamento é o conforto. Na verdade, podemos até mesmo unir a tristeza piedosa à alegria piedosa. Eles são devido ao mistério da graça soberana em Cristo. Eles são amigos, não inimigos. Thomas Brooks diz que quanto mais alto as nascentes da tristeza piedosa se elevam, mais alto as marés da santa alegria vão se elevar também. Então suas graças vão florescer mais quando evangelicamente você lamenta mais. Então a tristeza que temos por nossos pecados, ela deve se pôr de maneira clara e deve se opor a pecados grandes e pequenos. Não podemos desculpar certos pecados porque eles não são significativos para nós. Nenhum pecado diante de Deus é uma coisa pequena. Jesus morreu por todos os nossos pecados, se nós fomos dados a Ele. O que significa que todos os nossos pecados são dignos da morte do Filho de Deus. Então todos eles são pesados diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Então, Thomas Brooks adverte que um coração insano pode lamentar por grandes pecados que causam grandes feridas em sua consciência e crédito diante das pessoas, e que deixa uma grande mancha no seu nome, ou te expõe ao escárnio e à vergonha pública. Mas por pecados de omissão, por pecados de pensamentos vagantes, palavras ociosas, letargia, fofoca, frieza, negligência nos deveres e serviços para Deus e no cultuar público e corporativo e privado, incredulidade, orgulho secreto, autoconfiança e mil outras coisas, ele diz que tais mosquitos como estes ele pode engolir sem qualquer remorso, se não pensar corretamente. Devemos confessar nossos pecados particulares, assim como nossa pecaminosidade geral diante de Deus. E não só perdoa os meus pecados. O engano está oculto nos gerais. E nossos corações enganosos nos fazem omitir lidar com nossas falhas específicas que têm um nome. Não é? Eu fiz isso, eu fofoquei hoje, eu falei, e eu falei com maldade, eu queria realmente ferir a outra pessoa. Às vezes eu mesmo não quero ouvir isso. Então eu confesso meus pecados gerais, mas não é sério. Mas também devemos lembrar que ao olharmos para nossos pecados específicos, eles surgem não em um vácuo, mas de nossa pecaminosidade inerente. Então a tristeza piedosa por nosso pecado não é um tópico popular no ensino hoje, na igreja. A igreja hoje, na verdade, gosta de ensinar psicologia secular. Então, de fato, muitos têm lamentado corretamente essa falha ao longo da história da igreja. A igreja evangélica, né, hoje, sofre por não enfatizar a tristeza piedosa em nossa experiência cristã. Porque a gente só quer que as pessoas se sintam bem. A gente só quer dizer para ela, não, está tudo bem, Deus já perdoou, para com isso. Né? E como resultado, também perdemos um certo tipo de alegria piedosa que acompanha tal tristeza.
Então a tristeza de um Salmo 51 gera a grande alegria de outros salmos. Pois tal tristeza nos traz a Deus através de Cristo, pelo Espírito Santo. Então ore fervorosamente por essa tristeza, por seu pecado e por pregações, por púlpitos que cultivem tal disposição espiritual. Como cristãos, nós devemos também lembrar que apenas a graça de Deus nos diferencia do pecador mais vil do mundo, como nós vimos. Então devemos nos humilhar até o cerne, não é? Devemos saber que, dadas as circunstâncias certas, nós poderíamos ter sido um Nero, um Stalin, um Calígula, qualquer um. Isso não nega a responsabilidade humana por nossas ações. Mas toda a humanidade compartilha a infecção natural e a doença terminal do pecado, que só pode ser curada pelo Deus triuno, agindo por graça soberana. Então, pela graça de Deus, nós podemos agradecê-lo e nos alegrar por não sermos mais o que costumávamos ser ou o que poderíamos ser. Ainda assim devemos lembrar do pecado que permanece e lamentar pelo que poderia destruir nossas vidas completamente se não fosse a misericórdia de Deus em Cristo. E por fim, é uma coisa importante ler os Salmos de Davi, mas completamente diferente é vivê-los, não é? Deus nos permite pecar, não com qualquer aprovação, é claro. E nossa reação é crucial. Considere Davi no Salmo 38, ele carece de saúde em seus ossos, seu ser interior, por causa do pecado, verso 3. Sua insensatez o humilhou, no verso 6. Então ele se lamenta, estou completamente abatido e prostrado. O dia todo estou de luto. Hoje alguém ia dizer, para com isso, né? Isso aí você vai... Ou então iam dizer que era só algum problema bioquímico. Mais tarde ele acrescenta sobre o seu pecado: confesso a minha iniquidade, estou aflito por causa do meu pecado. Verso 18. Mas no final, Deus sabe que Davi realmente o deseja. Então não me abandone, ó Senhor, ó meu Deus, não te afastes de mim, apressa-te em ajudar-me, ó Senhor da minha salvação. Então, é Deus, o Deus da nossa salvação, como Davi está falando, pela graça do Pai, por causa do Filho e pelo poder do Espírito Santo. Ele é não apenas o nosso Deus e em nossa justiça, ou o Deus que vai exercer justiça, mas também em nossa confessa pecaminosidade, o Deus da nossa salvação. Todos podemos confessar com John Newton, né? Ele diz: lembro-me de duas coisas. Ele já estava idoso, não é? Então estava ali, já tinha esquecido quase tudo, não é? Como acontece com vários idosos. Então a vida dele estava meio que apagando da sua memória. Mas ele diz: mas eu me lembro de duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Mas lembre-se, como observa de maneira perspicaz John Owen, o grande pecado dos crentes é que não fazemos uso da generosidade de Cristo como deveríamos, que não tomamos dele misericórdia em abundância todos os dias. Então este é um pecado que não podemos nos dar ao luxo de continuar cometendo. Ele é um Salvador tão grande para nós. Não vamos correr diariamente para ele, cheio de desejo de contemplar sua glória, experimentar sua graça, seu poder purificador. Vamos preferir remédios do humanismo secular. Esse, John Owen diz, é o maior pecado, é negligenciarmos tão grande graça e glória dada a nós em Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, queridos. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei.
traz paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva.